O que eu costumava chamar de rotina era, na verdade, um pacto silencioso com o silêncio. Eu, Lúcio, cartógrafo de segunda geração da pequena vila de São Tomás, me vestia todas as manhãs com a mesma gravata, ajustava a capa de couro que guardava os mapas antigos e saía de casa antes do sol pintar as primeiras sombras no telhado de barro. O bairro era um mosaico de casas de enxaimel, com jardins que seguiam o ritmo dos ciclos agrícolas, e a rua principal, ladeada por árvores de carvalho, parecia respirar em um compasso rítmico e familiar. O som do tranco de pé dos animais de carga, o chiado distante dos corujas no alvorecer, tudo se encaixava num padrão que eu aceitava como natural. Era esse padrão que eu documentava, desenhava e guardava em pergaminhos, pois para mim o mundo era, sobretudo, um mapa a ser compreendido. Uma tarde, ao revisitar os limites de um antigo vale de pedra, notei que algo havia mudado. O tronco de um carvalho, que sempre mostrava as mesmas marcas de nós, exibia agora uma incisão de forma estranha, um símbolo que parecia tão antigo quanto as próprias árvores, mas tão desconhecido quanto um canto de pássaro que se perde no vento. Eu segurei meu compasso, meu lápis, e desenhei a marca com dedos ainda molhados de suor frio. A forma era, talvez, um triângulo de 3 lados, mas o vértice superior se curvava como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Não havia nada de maligno na simples curva, apenas uma estranha harmonia que não se encaixava na lógica de minhas notas. No fim de semana, ao voltar para casa, encontrei uma pequena caixa de madeira na porta do celeiro, aberta e vazia, exceto por uma única folha de papel que tremia com o vento. No papel, algo escrito em uma caligrafia que eu nunca havia visto antes: "Não ignore a luz que se alinha nas noites de lua cheia." Eu não compreendi o que significava, mas senti uma sensação de urgência que me fez fechar os olhos e ouvir a cidade inteira como se estivesse escutando a respiração do próprio planeta. A lua, naquela noite, estava cheia, brilhante como se fosse um espelho de prata. O céu estava claro, sem nuvem, mas algo parecia pulsar nas profundezas do espaço, como se as estrelas tivessem uma frequência que eu agora, de alguma forma, conseguia perceber. Com o passar das noites, o estranho pulsar tornou-se mais pronunciado. O silêncio que eu tanto apreciava foi substituído por um som baixo, quase imperceptível, que parecia surgir do coração da floresta. No início eu pensava ser o vento passando por entre os galhos, depois parecia mais um eco que vinha de uma dimensão desconhecida. O som, em vez de ser apenas um ruído, quase tinha textura. Era como se cada nota fosse um lembrete de algo além da nossa realidade. E quando o céu se tornava claro, eu via, a cada lua cheia, um brilho que parecia se estender da floresta até o firmamento, como se um fio invisível conectasse o planeta ao infinito. Minha mente, acostumada a medir a Terra em linhas e curvas, começou a falhar. Eu via, em minhas noites de sono, figuras que se moviam na penumbra, sombras que se contorciam em formas impossíveis. A cada visão sentia o peito apertar, como se algo invisível estivesse apertando meu estômago. Acordava suando, sem saber se o que havia visto era sonho ou realidade. Em meu trabalho, a caligrafia começou a fugir dos meus dedos. Os contornos dos mapas desmoronavam, pareciam se dissolver em um vórtice de tinta que se misturava à água da chaleira. Os colegas de trabalho me evitavam, como se fossem os mesmos que eu sentia que estavam perdendo o controle de suas mentes para algo maior. No entanto, havia algo que me atraía, algo que me fazia avançar, mesmo sem saber o que era. Uma sensação de que a resposta estava na floresta, no coração de São Tomás. Na noite seguinte, sem mais hesitação, deixei o chalé e me adentrei na escuridão. O tronco do carvalho que havia marcado o mapa era o primeiro que eu alcançava. O símbolo, agora brilhando com um leve luminescente, parecia pulsar ao ritmo do meu próprio coração. À medida que me aproximava, a temperatura do ar caiu, como se o ambiente inteiro estivesse exalando um frio que não havia antes. O som baixo que eu ouvia desde o início parecia subir de volume, quase como se estivesse conversando comigo. O que eu encontrei não era, de forma alguma, um ser.
Era uma estrutura, ou melhor, uma série de estruturas, que se erguiam na escuridão da floresta como se fossem colunas de pedra, mas que, ao invés de pedra, eram feitas de um material translúcido que parecia absorver e refratar a luz da lua. No centro, uma espécie de orbe, que emite uma luz pulsante de cores que não existiam na minha percepção habitual. A luz se expandia, tocando as árvores ao redor, e de repente, senti algo percorrer minha espinha, uma voz que não vinha de lá, mas sim do interior da minha própria mente, dizendo que eu estava destinado a compreender algo maior do que a própria humanidade. A sensação de ser observado era esmagadora. À medida que eu me aproximava, o silêncio da floresta se transformava em um murmúrio, como se o vento estivesse sussurrando segredos que nunca deveriam ser conhecidos. A estrutura parecia ter vida própria. As colunas tremiam em um ritmo que lembrava o latido de um coração gigantesco. O orbe, cada vez mais brilhante, parecia chamar meu nome em um idioma que eu não reconhecia. Sentia em meu peito uma mistura de terror e fascínio, como se estivesse prestes a dar um passo em direção ao abismo, mas ao mesmo tempo, inevitavelmente, a um conhecimento que poderia mudar tudo o que eu conhecia sobre a existência. O auge do terror veio quando percebi que o orbe não era apenas luz, mas algo que se expandia, se estendia além da própria realidade. No momento em que minha mão, coberta de suor, tocou a superfície do orbe, senti uma descarga que percorreu todo o meu corpo, atravessando cada célula. O que me ocorreu a seguir foi uma experiência que não poderia ser descrita em palavras, um salto de consciência para além dos limites do espaço-tempo. Senti a vastidão do universo, a vastidão infinita de estrelas, e, de repente, percebi que minha existência era apenas um ponto insignificante na vastidão do cosmos, apenas um fio de vida que parecia não ter relevância em comparação com a imensidão que se desdobrava diante de mim. A percepção de que a minha vida era apenas um fragmento de uma história maior, escrita por entidades que não compreendessem a ideia de humanidade, me deixou em estado de pura, terrível incerteza. O que permaneceu foi a sensação de que eu havia sido chamado para algo, mas que não havia mais retorno. Eu voltaria para o chalé, mas não com o mesmo olhar, porque o que eu havia visto, ou talvez sentido, tinha alterado permanentemente minha percepção do mundo. Cada passo que eu dava, cada palavra que eu pronunciava, era agora uma lembrança de que não estava mais apenas no planeta Terra, mas em algo muito maior, algo que eu não poderia compreender em sua totalidade. Eu nunca mais fui o mesmo. As noites de lua cheia deixaram de ser simples. Agora cada lua cheia me lembrava da estrutura que eu havia visto, do orbe que brilhava em cores que não existiam em nenhum espectro que eu pudesse medir. O silêncio que eu antes apreciava, agora era o eco de uma verdade que eu não podia ignorar. O mundo continuou a girar, mas eu já não estava só mais. Eu era um fragmento de algo vasto, uma consciência que, embora pequena, agora era uma ponte entre mundos, e talvez, se algum dia o universo fosse pequeno o suficiente para escutar, eu ainda poderia ser ouvido.